Olá pessoal, tudo bem? Como estão as coisas aí? Mais uma semana nesse período de quarentena e hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo da nossa disciplina de História do Colégio Estadual Francisco Assunção, para o segundo ano. Bom, nós vamos falar hoje sobre a Revolução Francesa. E aí eu quero retomar mais uma vez uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Por que estudar a história da França? Por que estudar a Revolução Francesa se nós vivemos no Brasil, certo? Será que a história da França tem alguma relação com a nossa história? É claro que sim. É claro que sim. Nós não podemos esquecer que fomos colonizados por um Estado europeu. No caso, não a França, Portugal, certo? Mas ainda assim, se a gente for parar para pensar, o processo que vai transformar, vai fazer com que o Brasil deixe de ser uma colônia para se tornar Reino Unido e posteriormente se tornar um Estado independente, ele acontece até por causa de uma disputa que havia entre Napoleão Bonaparte e Dom João VI, né? Envolvendo a Inglaterra também, claro. É interessante a gente falar sobre isso. É claro que falar sobre a Era Napoleônica é um período um pouco posterior, mas é só para você poder fazer o cruzamento e perceber como a história da França e de outros estados europeus, como a Inglaterra, também se relacionam com a história do Brasil, ok? Mas assim, essa informação não dá conta simplesmente da resposta, né? Por que estudar a história da França? Eu gostaria de lembrar você, principalmente, que o Brasil, durante um tempo, ele vai viver uma monarquia constitucional, né? Ele vai passar também, num período paralelo com a Revolução Francesa, a chamada Inconfidência Mineira aqui no Brasil, que na realidade vai tentar trazer, é um movimento separatista, mas que vai tentar trazer para a sociedade brasileira, né, para o Estado brasileiro, alguns ideais iluministas, né? O Brasil posteriormente se torna independente e acaba se transformando numa monarquia constitucional, né, nos moldes iluministas também, entende? Então assim, a gente precisa estudar um pouco da Revolução Francesa para poder compreender também alguns parâmetros políticos, né, brasileiros. Mas assim, eu acredito que a resposta, na minha opinião, que seja mais satisfatória para isso, para você estudar a história da França ou estudar sobre a Revolução Francesa no contexto brasileiro, a resposta mais satisfatória para mim é o fato de que, ao estudar a Revolução Francesa, a gente consegue ter uma dimensão do que uma população que é explorada, uma população que basicamente ela está na base da sustentação de pessoas que são extremamente ricas, né, e que usufruem de todos os benefícios que uma sociedade produz, né, o que é uma população que está nessa base, que enfrenta uma crise, que quer melhora, ela pode realizar, se unir e decidir lutar pelos seus direitos. É claro que na Revolução Francesa, que é uma revolução popular e burguesa, digamos assim, né? Na Revolução Francesa, as pessoas queriam esses direitos, mas a luta foi fomentada por uma intensa crise econômica, que a organização política vigente não foi capaz de resolver. Ok? Então eu acredito que é interessante estudar a Revolução Francesa para poder perceber o poder que o povo tem quando ele se junta e decide lutar por direitos, né? Conquistando novos direitos, ou fazendo com que os seus direitos prevaleçam. Ok? Então essa é a ideia. A ideia de solidariedade dessa sociedade francesa. E aí eu quero te dizer que solidariedade é diferente de sociabilidade, ok?
A solidariedade ela acontece quando, mesmo eu tendo acesso a determinados direitos, né, eu vou lutar para que outras pessoas tenham acesso a esses direitos também. Isso é solidariedade. Um exemplo, vamos supor que você consiga pagar um plano de saúde. Né? É dever do Estado garantir saúde à população. Mas você tem o seu plano. E não importa muito para você se o seu vizinho não tem esse plano, entende? Você é solidário não quando você ajuda o vizinho a pagar o plano. Você é solidário quando, mesmo tendo acesso a esse plano de saúde, porque você tem os recursos, você vai exigir do Estado que ele garanta isso para todo mundo. Entende? Se eu simplesmente meter a mão no bolso para ajudar o meu vizinho, eu estou sendo sociável. Agora, se eu vou cobrar do Estado um direito que deveria ser estendido a toda a população, eu estou sendo solidário. Entende? O povo brasileiro, ele é mais sociável do que solidário. O povo brasileiro, ele se junta mais para ajudar o outro, né? E menos para exigir que o Estado garanta o direito dos outros. Entende? Então isso seria ser solidário. Quem vai trazer uma discussão sobre ser sociável ou ser solidário é o historiador José Murilo de Carvalho. Ok? Mas então, respondida essa pergunta, é claro que é uma opinião bem pessoal, né? Porque eu entendo que olhar a atuação dessa população francesa, né, inspira muitas outras ações ao longo da história, tá bom? Então é uma resposta bem simples, né, que não dá conta de todo o universo, que está relacionada a essa situação, mas que eu entendo que é interessante a gente fazer esse cruzamento entre a Revolução Francesa e a história do Brasil. Então, vamos a ela. O que foi a Revolução Francesa? O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela é considerada pelos historiadores como um marco que assinala o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Então, perceba, dentro da história, é um evento importante. É um evento que vai mudar toda uma forma de pensar e de se organizar, tanto politicamente quanto socialmente. Você tem um novo parâmetro agora, né? Foi um movimento poderoso quanto àquilo que nós chamamos na aula anterior de antigo regime na França. Né? E esse golpe que foi dado no antigo regime, ele vai repercutir em toda a Europa e em várias regiões do mundo, inclusive na América. Quando eu falei para você sobre o cruzamento entre a Revolução Francesa e a história do Brasil, né, eu estou falando de América do Sul, certo? Mas assim, a própria independência das 13 colônias inglesas na América, né, ou seja, estou falando de América do Norte agora, né, é um movimento meio que paralelo também a essa Revolução Francesa. É claro que a base de tudo isso é o iluminismo ou as teorias defendidas pelos filósofos iluministas do século XVIII. Ok? Bom, o lema dos revolucionários franceses era liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? E eles vão levar esses ideais iluministas às últimas consequências. Vão pegar toda a teoria iluminista e vão colocar em prática dentro desse Estado francês. Então, os revolucionários vão procurar instituir um Estado caracterizado por maior participação política da população e pela diminuição das desigualdades sociais. Então era isso que os revolucionários queriam, ampla participação da população e diminuição das desigualdades sociais. Então eles vão inaugurar um Estado que tem em sua base o povo e o direito à cidadania. O povo e o direito à cidadania. Se a gente está falando que foi um golpe contra o antigo regime, nós estamos dizendo que no antigo regime
a base desse Estado não era o povo, a base desse Estado era a realeza, a nobreza, né? A corte e a igreja, que servia para manter tudo isso da forma como estava, sem nenhuma alteração. Entende? Então a Revolução Francesa, ela vai organizar um Estado que tem em sua base o povo e o direito à cidadania. Mas vamos lembrar um pouco sobre o Antigo Regime. Vamos falar sobre essa crise do Antigo Regime que vai acontecer na França. Bom, no século XVIII, a França vive um período de grande prosperidade, né? E embora a economia fosse próspera, a sociedade e essa organização econômica, ela era predominantemente agrícola, certo? Significa dizer que 80% da população viviam no campo. 80% da população viviam no campo e viviam do campo, certo? Então era uma sociedade, né, predominantemente agrícola, com uma economia predominantemente agrícola. Essa prosperidade do século XVIII, né, ela vai chegar ao fim por volta de 1778. Uma crise vai se tornar evidente, né? E essa crise vai trazer à luz para essa população a precariedade da organização administrativa, política, financeira, econômica e social do país. Por quê? A crise se estabelece, mas não há uma organização administrativa, política, financeira e econômica capaz de fazer com que esse país, esse Estado, ele supere essa crise. Entende? Então a França, ela vai se encontrar num impasse decorrente de tudo aquilo que constituía o Antigo Regime, que era representado pela monarquia absolutista e também sobre o chamado direito divino desse rei de governar a população. Então perceba, a crise vai evidenciar a incompetência, a incapacidade desse sistema monárquico absolutista francês de lidar com ele, né, de sustentar essa população, né? A crise vai mostrar os mandos e desmandos, a corrupção, a exploração, né, dessa camada mais alta, composta pelo primeiro e pelo segundo Estado francês, certo? Então vai acentuar a concepção de desigualdade social dentro dessa monarquia absolutista do Antigo Regime. Bom, esse momento é um momento, como eu estou falando, de grandes desigualdades sociais. A sociedade estava dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o povo. Os 2 primeiros estados, ou seja, o clero e a nobreza, mantinham vários privilégios do sistema feudal, como, por exemplo, o direito de cobrar impostos. Além disso, né, o primeiro e segundo estado, eles eram isentos do pagamento de diversos tributos. E o terceiro estado? E o povo, digamos assim, o povão? O povão não possuía direito algum. Aliás, além de não possuir direito, ele tinha um dever de pagar e sustentar esses 2. Então vamos falar sobre as características desses estados, ok? O primeiro estado, ele tinha em torno de 120 mil pessoas. O primeiro estado, 120 mil pessoas. O primeiro estado, ele era composto pelo clero, né? Então, quando eu falar clero, você tem que se lembrar de igreja, né? De organização eclesiástica. O clero também tinha suas subdivisões. Por exemplo, dentro desse primeiro estado, que tinha em torno de 120 mil pessoas, nós tínhamos o alto clero. O alto clero, ele reunia bispos, abades, cônegos, pessoas oriundas de família da nobreza, né? A fortuna desse alto clero era proveniente de dízimos dos imóveis urbanos e rurais e de propriedades da igreja, né? Então, o alto clero, ele era extremamente rico, e essa riqueza vinha
dos dízimos, dos imóveis urbanos e rurais e também de propriedades da igreja. Logo abaixo do alto clero tinha o que nós chamamos de baixo clero. Quem faz parte do baixo clero? Do baixo clero nós temos sacerdotes pobres, né? Alguns até eram simpatizantes dos ideais revolucionários, né? E esses sacerdotes, eles eram responsáveis, geralmente, pelas paróquias mais carentes, entende? Então o baixo clero, fazendo uma comparação aí com o nosso tempo, né? O baixo clero, ele trataria de igreja pequena, né? Em locais de difícil acesso, com poucos recursos. E o alto clero estaria nas igrejas mais ricas, mais abastadas, revestidas de ouro, e por aí vai. Entende? Só um minutinho. Retomando aqui então. Então o baixo clero, ele era composto por sacerdotes pobres, né? E alguns até eram simpatizantes dos ideais revolucionários, tá certo? Bom, então o primeiro estado, alto e baixo clero, tá certo? Se você pesquisar na internet essa organização eclesiástica, essa hierarquia eclesiástica da igreja nesse período, você vai conseguir ter as divisões. Você vai, por exemplo, compreender o que é um bispo, um arcebispo, né? Ver que no topo está o Papa, e assim você vai conseguir compreender bem essa diferenciação que eu estou falando aqui, ok? Bom, o segundo estado era composto por 350 mil pessoas, 120 mil no primeiro estado, que é o clero, e 350 mil no segundo estado, que é a nobreza, certo? Então nós temos aí a nobreza cortesã, que é formada de 4 mil pessoas, né? Dessas 4 mil pessoas viviam no Palácio de Versalhes, em torno do rei, e recebiam pensões do Estado, entende? Então assim, o segundo estado é um estado da nobreza, e essa nobreza está dividida, por exemplo, em nobreza cortesã, ou na corte, e a corte é aquela que vive ali em torno do rei, certo? 4 mil pessoas estão no Palácio de Versalhes recebendo pensões do Estado, recebendo dinheiro do Estado, ok? Nós temos também a chamada nobreza provincial. A nobreza provincial é a nobreza que não está no Palácio de Versalhes, é a nobreza que está na província, que está em locais distantes, certo? E quando convocada, ela vai ao palácio, certo? Então perceba, a nobreza provincial é formada por nobres, muitas vezes empobrecidos, que viviam nas províncias do interior, né? E sobreviviam à custa de taxas cobradas, né? Dos camponeses, né? De títulos e direitos feudais que eles tinham, tá certo? Então essa nobreza provincial é uma nobreza que explora os camponeses, é uma nobreza que sobrevive a partir das taxas que esses camponeses pagam. É muito semelhante ao que acontecia no período do feudalismo, ok? Temos também outra nobreza. Então falei sobre a nobreza cortesã, está no palácio, a nobreza provincial está mais no interior, e temos a nobreza de toga. O que seria uma nobreza de toga? Nobreza de toga era formada por burgueses ricos que compravam títulos de nobreza e cargos políticos e administrativos. Então, era o comerciante que conseguiu enriquecer e ele poderia ir lá e comprar um título de nobreza com os seus recursos. Essa é chamada nobreza de toga, ok? Então, primeiro estado é o clero, está dividido entre alto clero e baixo clero. O segundo estado, né, com 350 mil pessoas, nós temos aí a nobreza, e está dividida entre nobreza cortesã, nobreza provincial e nobreza de toga, tá certo? Agora vamos ao terceiro estado. Se nós estivéssemos vivendo na França, nesse antigo regime, nós seríamos do terceiro estado, tá bom? Nós faremos parte desse povão aí, ó, que paga tudo, que trabalha, mas não vê o resultado do seu trabalho, né, que está se lascando mesmo, sangrando o dedo, suando a camisa, pagando os seus impostos e taxas e não tem direito a muita coisa.
percebe? Não usufrui de muita coisa. Nós seríamos isso daí, a gente seria lá muito mais próximo da ralé do que dessa nobreza, né? Mas vamos lá, o terceiro estado, ele tinha 24 milhões de pessoas. 24 milhões, entende? Ó, 120 mil, primeiro estado. 350 mil, segundo estado. 24 milhões de pessoas no terceiro estado. Quem fazia parte do terceiro estado? Primeiro, os camponeses. Os camponeses eram trabalhadores rurais submetidos a diferentes formas de trabalho, né? Alguns eram livres, outros semilivres, outros eram servos presos ainda às obrigações feudais, e a gente falou sobre isso já no primeiro ano, né? Então, temos vários tipos de camponeses e várias formas de trabalho para esses camponeses, né? Outro grupo que fazia parte do terceiro estado era o chamado Sokolô. Era uma camada social urbana que tinha aproximadamente 200 mil pessoas, né? Que se concentrava em Paris e era composta por aprendizes de ofícios, assalariados e desempregados marginalizados. Então, Sokolô era alguém que, por não ter culô, né, que era uma calça bem justa que a nobreza usava, que ia até o joelho, o Sokolô usava uma calça grosseira, né, com tecido rústico, que ia até os pés, e às vezes rasgada também. Então, a aristocracia olhava para essas pessoas e diziam que era o chamado sans-culotte, né? Que não tem sem calça, digamos assim, né? Seria isso. Então, nós temos aí um grupo que é urbano, não é camponês como o outro, tem mais ou menos 200 mil pessoas, certo? E quem faz parte desse grupo são os aprendizes de ofícios, assalariados, desempregados, marginalizados, ok? Quem mais faz parte desse terceiro estado? Uma pequena burguesia. A pequena burguesia se tratava dos pequenos comerciantes e artesãos. Então, uma pequena burguesia seria algo similar hoje. Seria algo similar aí a um cara que trabalha na rua porque levou sua barraquinha para a rua e está vendendo suas coisas aí, ou abriu alguma coisa na porta de casa. Estou dando um exemplo só para você entender, né? Quer dizer, ele gera renda, ele trabalha, mas ele é pequeno, é fundo de quintal, entende? É esse tipo de coisa, tá certo? Nós temos também a média burguesia. A média burguesia eram profissionais liberais, como, por exemplo, médicos, advogados, professores, comerciantes. Então, uma galera que já trabalha por conta própria, que já tem uma certa especialidade naquilo que faz. Percebe? É a média burguesia, está acima da pequena burguesia, ok? E nós temos também a alta burguesia. Quem faz parte da alta burguesia? Banqueiros, grandes empresários, comerciantes, ou seja, grandes comerciantes, certo? Incluindo as pessoas que compravam e vendiam mercadorias coloniais. Então a alta burguesia ela é mais rica, bem mais rica do que a pequena e do que a média burguesia, ok? Então nós temos esses grupos aí fazendo parte desse terceiro estado. Recapitulando, a sociedade francesa estava organizada em 3 estados, ok? O primeiro estado era o clero, que por sua vez se subdividia em alto clero e baixo clero. O segundo estado era a nobreza, que se subdividia em nobreza cortesã, nobreza provincial e nobreza de toga, né? E o terceiro estado, né, era um estado da maioria da população, certo? Então nós temos aí a burguesia, temos aí os camponeses, temos o Sokolô, tá certo? Então, camponeses meio rural, né? Sokolô meio urbano, tá certo? E a burguesia que transita nesses dois espaços, que está dividida em alta, média
e baixa ou pequena burguesia. Ok? Muito bem. Então, indo adiante, né? Os problemas econômicos do país, eles se intensificaram a partir de 1785. Né? E aí vão se intensificar principalmente por quê? Porque na realidade eles podem ser considerados como uma das causas imediatas dessa revolução que vai acontecer em 1789. Né? Então, que problemas foram esses? Primeiro, a falência financeira do governo. O governo não conseguiu lidar com a crise. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado gastavam demais, né? Gastavam muito, tinham uma vida luxuosa. Né? E aí, com a participação da França na guerra da independência das 13 colônias, estou falando aí da independência dos Estados Unidos da América, né? A falência financeira foi ainda mais intensa, ou veio de forma mais rápida. Né? A França foi empobrecendo cada vez mais porque tinha que sustentar, por exemplo, o exército fora da França, se envolver economicamente em questões que não eram necessariamente francesas. Ok? Bom, outro aspecto que acabou agravando a situação foi um tratado de comércio estabelecido com a Inglaterra em 1786. Esse tratado de comércio ele vai favorecer a importação de manufaturados, como tecido e vinho, né? E o que vai provocar o fechamento de várias empresas francesas, gerando uma onda de desemprego. Então, só para você se lembrar, nós estamos falando de um período paralelo à primeira revolução industrial que acontece na Inglaterra. Então, a França faz um tratado com a Inglaterra que vai favorecer essa Inglaterra que está no meio, né, no início de uma revolução industrial e, consequentemente, vai desfavorecer os franceses, né? As próprias empresas francesas que não vão ter como concorrer com esses produtos, ok? Além disso, né? Além do envolvimento na guerra de independência dos Estados Unidos, além desse tratado que vai favorecer a Inglaterra e prejudicar a França, nós temos um rigoroso inverno. E esse inverno de 1788 ele vai prejudicar as colheitas e vai causar escassez de alimentos e altos preços. Claro, não preciso nem dizer que os primeiros a sentirem esse impacto, né, são as pessoas que fazem parte do terceiro estado. Então a população que já enfrentava sérias dificuldades de subsistência, né, não tinha como comprar pão, certo? Que era a base da alimentação, vai sentir os efeitos maiores dessa crise. E aí, faminta e revoltada, essa população está prestes a iniciar uma revolução. Como é que o governo francês vai lidar com essa situação de crise? Temos algumas tentativas, né, feitas pelos ministros do rei Luís XVI para alterar esse estado de coisas e tentar tirar a França da crise. Turgot, por exemplo, ele era um fisiocrata, né, ele vai procurar controlar as finanças cortando gastos públicos e propondo a cobrança de impostos da nobreza e do clero. Lembrando que só quem pagava imposto era o terceiro estado, era a burguesia, eram os camponeses, era o socolor, esses que pagavam impostos, entende? Então a proposta de Turgot é você fazer com que a nobreza e também o clero, ou seja, o primeiro e o segundo estado, também paguem impostos. Bom, quem eram os patrões de Turgot? Né? Então, a nobreza, validada pelo clero. Então, se a saída dele é fazer com que essas pessoas paguem, ele vai atrair a antipatia do primeiro e do segundo estado. Resultado, ele vai ser demitido. Ele vai ser demitido e essa tentativa de reforma de Turgot não vai ir adiante, certo? Prontamente, então, o rei vai nomear um substituto, Necker, e esse substituto vai dar continuidade nesse processo reformista que o governo está tentando fazer.
Em 1781, né, Necker vai publicar a relação das contas do governo. E aí é um tiro no pé, entende? Porque a população fica escandalizada quando toma conhecimento das despesas da corte, que acabavam consumindo os recursos desse país. Por ter esclarecido ao povo, ainda que não tivesse a intenção de incendiar, de inflamar o sentimento desse povo, né? Por ter esclarecido isso e ter colocado o primeiro e o segundo estado em dificuldades morais, digamos assim, Necker também foi demitido, entende? Para você ter uma noção, as contas do governo, elas precisam ser publicizadas. Se você quiser, você tem acesso às contas da prefeitura, às contas, aos gastos da prefeitura, aos gastos do Estado, aos gastos do governo federal. Você tem acesso a isso, né, pela internet, porque eles são obrigados a publicizar isso daí para a população. Então perceba, o terceiro estado está numa profunda crise, se já é explorado e se sente explorado e sabe que é explorado, né, quer mudanças, certo? E aí quando ele toma conhecimento dos gastos, são astronômicos. É como se você tivesse com dificuldade para comprar um pão, entende? E ao mesmo tempo a pessoa que governa você, que deveria te ajudar a ter o pão, né, a ter o básico, tivesse todo dia comendo filé mignon enquanto você está com o prato vazio. Entende? Mais ou menos isso daí. Então a crise foi se agravando e não havia como conter as manifestações de revolta que ocorriam em todo o país, né? Diante dessa situação, a própria nobreza ela vai se rebelar e vai forçar o rei a convocar os Estados Gerais. Ou seja, Estados Gerais era a reunião dos representantes dos três estados. Então, juntos os representantes dos três estados, do clero, da nobreza e do povo, né, para poder discutir as medidas em relação à crise. Essa reunião dos três estados não acontecia desde o início do século XVII. E a gente está aí no final do século XVIII. Entende? Então, perceba, a proposta seria fazer essa reunião com representantes dos três estados para tomar algumas resoluções que, de certa forma, amenizasse, né, que acalmasse os ânimos. Ok? No período imediatamente anterior a essa Revolução Francesa, de 1789, né, circula entre os franceses um folheto escrito pelo abade Sieyès, né, que ele era um clérigo, certo? Pertencia ao primeiro estado, ok? Ele era um clérigo, né, pertencia ao primeiro estado, mas ao mesmo tempo ele era um deputado pelo terceiro estado, ok? Então ele vai participar das grandes decisões de 1789. Bom, no folheto, né, Sieyès sintetiza os anseios e a importância desse grupo social. Volto a dizer para vocês que parte do baixo clero, né, que pertencia ao primeiro estado, também era favorável às ideias revolucionárias. Sieyès provavelmente era um desses. Então ele vai sintetizar os anseios e a importância do terceiro estado, né? A importância desse grupo social, né? Então ele vai dizer, o que é o terceiro estado? A resposta, tudo. O que ele tem sido na política francesa até hoje? Nada. O que pede ele? Ser qualquer coisa. É o que o Sieyès está dizendo, né? Podemos parafrasear? Podemos parafrasear? Vamos lá, né? O que é o povo brasileiro? Aí eu não vou afirmar, eu vou perguntar. Tudo. O que ele tem sido na política brasileira até hoje?
Nada. O que pede ele? Ser qualquer coisa? Bom, são perguntas aí que ficam para você. Esses Estados Gerais reuniram-se no Palácio de Versalhes em maio de 1789, ok? O terceiro estado era representado na sua maioria por burgueses. De imediato surge um problema, por quê? Porque o método de votação é o seguinte, né? Cada representante do estado teria direito a um voto. Então nós temos 3 estados, certo? E aí nós temos cada representante com um voto. Significa dizer que havia uma grande possibilidade do primeiro e segundo estado se unirem e vencerem o terceiro estado. Percebe? Então esse era o tipo de votação, certo? Podia acontecer que a minoria se juntasse e conseguisse vencer a grande maioria, porque o voto não era por pessoa, por cabeça, era por representante desse estado, ok? Então o terceiro estado tinha maioria e ele vai exigir que a votação seja realizada por representantes e não por estado, certo? Essas discussões vão se arrastar por um mês, mas não se chega a acordo algum. Então o que o terceiro estado vai fazer? O terceiro estado decide se separar dos Estados Gerais e vai proclamar uma Assembleia Nacional. O objetivo dessa Assembleia era extinguir os privilégios da nobreza e do clero e dar à França uma Constituição conforme os ideais do Iluminismo, certo? Luís XVI vai tentar impedir essa iniciativa, vai proibir esse encontro, mas mesmo assim ele acontece. E aí o resultado é o seguinte, os 2 estados, né, o primeiro e o segundo, vão se unir a esse terceiro estado, porque não conseguiram vencer, dissuadir esse terceiro estado, que era a maioria da população, e vão formar uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, o terceiro estado pressionou tanto e se recusou a se submeter ao primeiro e segundo estado, aos privilégios dele, certo? Que acabou fazendo com que esse primeiro e segundo estado se juntasse a eles para tentar mudar realmente as bases políticas, né, sociais e econômicas desse país, numa Assembleia Nacional Constituinte. Então esse foi o começo da Revolução Francesa, ok? Bom, enquanto a Assembleia estava reunida, uma agitação tomou conta das ruas, né? A população vai para a rua, né? A população vai pressionar para que essas mudanças realmente aconteçam. Luís XVI teve medo de uma revolta popular, ele vai concentrar suas tropas às portas de Paris e do Palácio de Versalhes, ok? A população, por sua vez, ela vai tentando se armar para defender essa Assembleia Nacional Constituinte de uma possível agressão do governo. Então, nesse clima, começaram a ocorrer os primeiros conflitos nas ruas de Paris. E em 14 de julho de 1789, uma grande massa popular vai tomar de assalto a Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza utilizada como depósito e presídio, né? Então essa população vai tomar a Bastilha buscando armas e munição. A Bastilha sempre foi um símbolo de opressão, né? Porque no interior da Bastilha ficavam trancafiados os prisioneiros políticos, né? Então o que acontece nesse momento aí, quando a população invade a Bastilha, é o que historicamente nós chamamos de a queda da Bastilha, certo? Que marca basicamente a Revolução Francesa, ok? A Revolução se espalha por todo o país, temos sangrentos episódios que acabaram forçando o rei a retirar suas tropas, mostraram a força da população e levaram à formação de um conselho de cidadãos para poder administrar Paris.
ok? E aí a gente tem finalmente a organização de um corpo de voluntários armados que vai se intitular como Guarda Nacional, né, sob a chefia do Marquês Lafayette, certo? O mesmo Marquês que tinha lutado nas 13 colônias durante o processo de independência dos Estados Unidos, ok? Essas mudanças estavam em curso, numerosos nobres, temendo represálias dos revolucionários, começaram a deixar a França. E aí, refugiados em países vizinhos, eles estavam procurando convencer os demais países europeus que esse movimento revolucionário poderia sair da França, certo? E alcançar demais monarquias absolutistas na Europa, ok? Na França, antigas estruturas começaram a ser alteradas pela ação dos revolucionários e em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte decidiu abolir os resquícios de feudalismo, privando a nobreza e o clero de muitos privilégios que vinham mantendo até então, como, por exemplo, o não pagamento de impostos. Aí, inspirada nos ideais iluministas, certo? Foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que você também consegue acessar pela internet. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Em 1790, com a aprovação da Constituição Civil do Clero, os bens da igreja foram confiscados e os membros do clero passaram a ser funcionários do governo. No ano seguinte, Luís XVI tenta fugir da França para a Áustria, ok? E de lá ele pretendia combater com os nobres franceses exilados esse regime recém-criado, certo? Só que ele foi reconhecido por populares e levado de volta a Paris, onde mantiveram ele sob vigilância, tá certo? Ainda em 1791, passou a vigorar a nova Constituição, que transformou a França em uma monarquia constitucional, segundo os ideais iluministas, ok? E reorganizou a França de acordo com a teoria da tríplice divisão dos poderes do Estado, ou seja, executivo, legislativo e judiciário, certo? Então esses foram os antecedentes históricos e o processo e os resultados dessa Revolução Francesa em 1789, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar e nós vamos falar um pouco sobre o rei e essa revolução, tá bom? Um forte abraço para você e continue se cuidando.